Caros amigos, caras amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, nesta segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, a liturgia propõe para a nossa meditação uma cena do Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, que narra a cura do servo de um militar romano por Jesus. O modo de agir do oficial tornou-se modelo para os discípulos e as discípulas de Jesus de Nazaré ao receber um imenso elogio: "Eu não encontrei tamanha fé em Israel". Centurião era a 6ª patente do exército romano, correspondente à atual patente de capitão. O centurião era responsável por comandar um pelotão de 100 soldados. Era escolhido pela capacidade de liderança e pela bravura com que enfrentava os inimigos. Portanto, uma pessoa de grande reputação. Pois bem, o servo de um centurião que atuava na cidade de Cafarnaum, base do ministério de Jesus de Nazaré, estava muito doente à beira da morte. O servo era muito estimado pelo chefe, tão estimado que o chefe se interessou por ele e fez o que estava ao seu alcance para que recuperasse a saúde. Aqui está o ponto de partida para que demonstrasse uma grandeza de alma exemplar. Sublinhemos 4 vertentes exemplares do agir do centurião. Em relação a Jesus, deu mostras de fé e de confiança num grau extraordinário. Com certeza, o centurião era um homem de posses e poderia ter contratado um médico experiente para cuidar do servo doente. No entanto, de maneira surpreendente, recorreu a um pobre andarilho, cuja fama de taumaturgo chegou a seus ouvidos. O desnível entre Jesus e o centurião era grande. Entretanto, o centurião não se importa e desce a um nível inferior a Jesus, um nível de dependência. O poderoso depende do pobre. A grandeza e o poder que lhe davam a condição de membro da legião romana de nada valiam quando se defrontou com o servo moribundo. O andarilho Jesus de Nazaré apresentou-se como tábua de salvação. O centurião sentiu-se indigno de estar na presença de Jesus. Daí o envio de 2 grupos de emissários. Um para implorar que fosse curar o servo e outro para sugerir que fizesse a cura à distância. O recado enviado pelo segundo grupo traz a marca de uma fé inabalável. Senhor, não te importes, porque não mereço que entres sob o meu teto. Por isso, nem me achei digno de ir ao teu encontro. Dize somente uma palavra para que meu servo fique curado. O centurião serve-se da própria experiência para revelar o que pensa do imenso poder de Jesus. Como tinha servos a seu comando e toda ordem sua era imediatamente obedecida, da mesma forma aconteceria com Jesus. Uma palavra dita à distância bastaria para recuperar a saúde do servo. A atitude do centurião causou tal admiração em Jesus que o levou a declarar a grandeza de sua fé sem paralelos em Israel. Em relação ao servo doente,
o centurião demonstrou uma imensa fraternidade e um cuidado grande, possíveis apenas para quem tem um coração compassivo e misericordioso. Na rígida hierarquia militar, os subalternos não têm nenhum valor para os superiores. O centurião, porém, rompeu os esquemas hierárquicos e desceu ao nível do subalterno, de quem se fez zeloso servidor. As entrelinhas do texto evangélico deixam entrever o quanto estava interessado em salvar o servo moribundo. Em relação aos que foram enviados para falar com Jesus, o centurião deu mostras de cultivar relações de amizade com aqueles judeus, a ponto de contar com eles como colaboradores. Por se achar indigno de se dirigir pessoalmente a Jesus, contou com a ajuda de alguns judeus importantes, que o texto grego chama de presbíteroi, os mais velhos, os anciãos, que foram enviados para suplicar que Jesus fosse salvar o servo doente. Eles cumpriram com muito sucesso a missão de rogar encarecidamente a Jesus que fosse curar o moribundo. Jesus então se pôs a caminho da casa do centurião. Quando já estava próximo, o centurião enviou um grupo de amigos, em grego philoi, com o pedido de a cura ser realizada à distância, sem a necessidade da presença física de Jesus. Com relação aos judeus, o centurião dá mostras de solidariedade e de colaboração. Esse dado aparece na fala dos primeiros enviados, os judeus importantes, que apresentam como argumento para Jesus acatar a solicitação do centurião o fato de ele nutrir um grande amor pela nação judaica a ponto de ter construído uma sinagoga para eles. Apesar de os romanos serem conhecidos pela violência e pela truculência no trato com os povos vassalos, o centurião do Evangelho segue noutra direção. Mostra-se benevolente e de coração aberto para socorrer a comunidade onde exerce sua função militar, atento às suas necessidades. A fé e a confiança em relação a Jesus, a fraternidade e o cuidado em relação ao servo moribundo, a amizade e a corresponsabilidade em relação aos judeus mais próximos, a solidariedade e a colaboração em relação à comunidade judaica de Cafarnaum, formam um leque de virtudes esperadas dos discípulos e das discípulas de Jesus no seu modo de proceder. O centurião de Cafarnaum tem muito a nos ensinar. Contemplemos com atenção a cena evangélica e deixemo-nos tocar por seu testemunho de grandeza humana, própria de quem tem Deus no coração. Boa oração para todos e para todas.